Alô, voltou? Estamos ao vivo! Agora de verdade, é isso aí. É isso aí, estamos ao vivo sim. Para você que vai assistir gravado, relaxa e assiste, passa um pouco para frente, porque agora é o momento da gente chamar a galera. Eu vou mandar um WhatsApp aqui pra galera. E bora lá. Bora lá. E bora lá. E quem mais? O grupo da minha paixão aqui. Bora lá. E foi. Olá, sejam bem-vindos. Quem está entrando agora vai iniciar agora a segunda live. Então vamos colaborar. Chega aí, já clica no aviãozinho ali embaixo e compartilha. Compartilha para casais que estão bem estruturados, compartilha para casais que não estão bem estruturados. Convida a gente para vir participar, ouvir falar sobre a coisa mais gostosa que tem, que é casamento. Aquela coisa maravilhosa que todo mundo adora falar mal, porque só não sabe o que fazer com o seu. Então vamos falar um pouco, o assunto de hoje. Já vou até deixar no comentário aqui para nós. O assunto de hoje é aliança. E vamos fixar no comentário. E bora falar um pouco sobre o que está acontecendo. Seja bem-vindo, tio Jô. Seja bem-vindo, Maria de Souza Kumer. Que presença ilustre! Fala, Jonathan, tudo bom? Então, gente, sejam bem-vindas à segunda live de Construindo o Ninho. É isso mesmo. A gente vai falar de casamento. E esse propósito que ergueu no nosso coração para poder chegar aqui hoje e falar, ele vem de todo o deserto que a gente já passou, né? Tanto eu quanto a Fábio. Seja bem-vinda, Lili. Tanto eu quanto a Fábio, a gente passou por bastante deserto na área do amor, na área do relacionamento. E quando a gente se juntou, a gente já sabia o que dava de errado. E a gente decidiu não repetir esse erro. Então, esse projeto, o Construindo o Ninho, saiu disso. Saiu de ver o quanto tá gostoso o nosso casamento, o quanto foi bom o nosso casamento. Fala, Rafinha, o quanto tá gostoso viver essa família que a gente está construindo. Essa família que está em expansão, inclusive, agora. Então, gente, eu não podia guardar para mim todo esse amor que eu consegui desenvolver, né, dentro do meu relacionamento. Por quê? Seja bem-vindo, Paty. Bem-vindo, William. Por que isso? Porque, cara, pra falar mal do amor, aí tem muita gente. Gente pra falar mal de casamento, tem muita gente. Mas que raio que é esse tal de Construindo o Ninho? Que doideira é essa? A primeira frase que veio, e pra quem tava na primeira live já ouviu essa história, mas eu vou repetir, pra ficar bem gravado na mente das pessoas. Seja bem-vindo, Joey. A primeira live que eu falei a respeito do processo foi o seguinte: o ninho veio da primeira frase que eu e a Fábia, a gente marcou o nosso relacionamento, que foi a frase amor é ninho e não gaiola. E olha a doideira. Boa noite. Olha a doideira. A gente já sabia, a gente já tinha vivido em outros casamentos aquele amor de gaiola. Aquele amor que tu fica preso, tu te sente preso dentro do relacionamento, tu não pode fazer nada. Aquele amor frio, onde é regado de cobrança, desconfiança. Oi, prima. E, cara, esse não é um relacionamento normal. Embora ele seja um relacionamento muito comum, ele não é um relacionamento normal. E com base nisso, a gente levantou uma guerra, digamos assim, contra quem prega que isso é normal. Quem diz, não, casamento é isso aí. Não, casamento é isso aí mesmo.
Aí tu tá vivendo infeliz no teu casamento há anos e tá sabendo que, bom, eu escolhi casar, né? Eu podia estar sozinha, mas eu escolhi casar, e já que eu escolhi casar, eu tenho que sofrer, porque eu já sabia que casamento era isso, né? Então vou sofrer aqui. Bem-vindo, Diego. Só que não é assim, gente. O casamento, ele é feito para ser gostoso. Ele é um projeto original de companhia, de unidade, de aliança. E por isso que esse é o assunto da live hoje, a aliança. As pessoas vivem uma junção, presos, como se fossem companheiros de cela, quando na verdade vocês vivem uma aliança. Não é feito para ter esse sofrimento, sabe? Essa briga toda essa cobrança, isso não faz parte da aliança. A aliança que vocês fazem um com o outro, e aí é muito legal isso, porque as pessoas acham que isso aqui é uma aliança. E isso aqui não é uma aliança, isso aqui é um anel, é um adorno. Isso aqui, ó, é só um adorno. E aí não interessa se é prata, se é ouro, se é moeda antiga, se é ouro branco, se tem brilhante, se não tem. É um adorno, bem bonitinho, que serve simplesmente para dizer que você tem uma aliança com alguém. E aí quando a primeira coisa que eu vejo que distorcem é isso. Então assim, o que é a aliança? A aliança, que aliança que eu tenho no meu dedo? Olha que bonita a minha aliança. Não, isso daí não é aliança, isso é um adorno. Não deixa as pessoas te enganarem. Por mais que vendam com o nome de aliança, isso aqui é um adorno. A aliança é o pacto que tu tem com a outra pessoa. Isso é uma aliança. A aliança, ela não é feita para ser quebrada. Isso aqui, se eu bater forte, quebra. E quando você não consegue entender isso e passa a aliança para isso daqui, o teu casamento, tu vai dizer casamento. Mas tu não tem um significado para a palavra casamento. E aí tu não vai conseguir compreender que casamento é uma aliança, que essa aliança ela não se rompe. Ela não é feita para ser quebrada. Ela é feita para, desde o momento que você dá o sim para formar essa aliança, ela é um pacto de vida. É uma coisa como se fosse um objetivo de vida. E você não desiste desse objetivo de vida. Você vai seguir nesse objetivo até o fim. Por quê? Porque foi uma aliança que você fez. As alianças, elas são feitas com a vida. Quando você junta, faz uma aliança com alguém, você une propósitos de vida com essa pessoa. Não é uma união de casa, de quartos, de cama, não é isso. Casamento é uma aliança de alma, é uma aliança de espírito. Para onde tu for, aquela pessoa vai. Para onde você olhar, essa pessoa tem que olhar. Vocês têm que seguir para o mesmo caminho juntos. Isso sim faz parte de uma aliança. E aí as pessoas botam no adorno porque é muito mais fácil, eu não quero mais. Tira e joga na pessoa. Uau, que impactante. Que diferença faz na vida da pessoa. Gente, não é assim que se quebra uma aliança. E quando tu não tem a noção disso, a profundidade do que é uma aliança, quando tu não entende um exemplo de aliança, você vai fazer o quê? Essas atitudes totalmente infantis, mas também você não cuida dela, você não cuida dessa aliança. E o fato de você não cuidar dessa aliança vai fazer com que, sim, gere divórcio lá para frente, sim, as pessoas se separem, ou sim, quando elas não estão juntas uma com a outra, elas simplesmente esquecem que tem aliança. Ou fica aquela cobrança braba de, tu deixou tua aliança em casa, foi fazer alguma coisa e esqueceu a aliança, ou não pode trabalhar com aliança. Eu já trabalhei numa empresa que não podia usar aliança, trabalhava fazendo alimento, e aí eu não podia usar aliança, né, nesse processo, aí tinha que botar aliança na carteira e tal. E tem muitas pessoas que fazem isso, tira a aliança, bota na carteira, e vai pra casa, esqueceu de botar a aliança de volta, aí vem a pessoa, porque tu não tá com aliança e tal. Fala, Totonho, fala, Ale, fala, Luana, sejam bem-vindos, boa noite. E aí fica aquela pressão assim, Dauir,
fica aquela pressão de, eu esqueci a aliança e parece que tu vai morrer por causa disso. Gente, para, esquece esse negócio. Tem que usar sim, tá? Tem que usar. Usa este adorno chamado aliança. Usa ele. Mas não esquece que a aliança não é isso aqui que a pessoa usa no dedo. A aliança é o que ela vai representar enquanto ela estiver longe, enquanto ela estiver perto, vai representar nas conversas. Como assim? Gente, quem me conhece, conversa comigo nos últimos anos, sabe que em algum momento da conversa a minha família vai entrar no assunto. Por quê? Porque é a minha aliança, gente. Faz parte da minha aliança. Eu não tenho como fazer alguma coisa e tirar ela. Quem me acompanhou agora nos últimos meses, que foi toda a minha conversão e tal, e toda a minha aliança dessa vez com Deus, vai ver que durante vários assuntos eu vou trazer a palavra de Deus. Por quê? Porque é a minha aliança com Ele também, entendeu? As alianças que a gente tem, a gente traz à mesa, a gente traz aos assuntos. Fala, Deco, seja bem-vindo. A gente traz essas alianças, entendeu? Por quê? Porque, gente, a aliança, ela tem que estar presente em tudo que tu for fazer. Então, eu tô no meu trabalho lá, tô trabalhando, beleza, eu não vou ficar falando da minha família o tempo todo, mas em qualquer momento que alguém puxar algum assunto pessoal, o meu assunto pessoal é a aliança que eu tenho. É a aliança que eu tenho com a minha esposa, é a aliança que eu tenho com Deus, por exemplo. Então, em algum momento, alguém puxou alguma coisa da parte espiritual, de gratidão, de qualquer coisa, eu vou ter que trazer Deus nessa jogada. Por quê? Porque para mim Ele está conectado com todas essas coisas. E a minha aliança com Ele vai chamar. Entendeu? Então, assim, saber que isto é um adorno, isso aqui não é uma aliança. Seja bem-vinda, Mônica. Isso aqui é um adorno, não é uma aliança, apesar de ter o nome de aliança. Ela é feita para representar sim a aliança que tu tem. Então, eu não vou dizer para você que você esqueceu de botar saindo do trabalho, você leu de onde você estava indo, e que você deve ser massacrado por causa disso, porque desde que você represente a sua aliança onde você andar, com o que você fizer, tá tudo certo. Agora, se você é aquela pessoa que não faz isso, você precisa sim pendurar essa aliança no pescoço. Seja bem-vinda, Diana. Por quê? Porque precisa ter uma memória para você conseguir trazer essa aliança todas as vezes para dentro do teu relacionamento. A aliança é uma coisa fantástica porque ela não é só, como eu já citei, né, o homem e a mulher. Ela também é sobre o homem com Deus ou a mulher com Deus. Também existe a aliança, esse tipo de aliança. Mas também tem a aliança que você faz com pessoas que tem o mesmo propósito que você. Aqui na live tem várias pessoas com que eu tenho aliança. A Mônica, por exemplo, que está aqui, ela é uma delas. A gente recentemente fechou uma aliança. O Leandro, que acabou de entrar agora, a gente tem uma aliança no projeto. Por quê? Porque é união de propósito. É muito louco. É muito louco. Gente, é 10x na área. É muito doido a formar aliança com as pessoas, porque todo mundo fala de network. Vamos fazer network, legal, dá para tocar projeto com network e tudo mais. Agora, quando tu tem uma aliança com as pessoas, velho, vocês não têm noção do que é isso. Não é como se aparecesse um problema e as pessoas simplesmente se juntaram num network para tocar um determinado projeto. Quando é uma aliança, eles se juntaram para fazer aquilo dar certo. Não existe a possibilidade de dar errado. Por quê? Porque é uma aliança. Eles firmaram aquilo, é um negócio espiritual, não tem como explicar. E aí, tu vai ver, por exemplo, o projeto que a gente está engajado. Não tem como ele dar errado. Por quê? Porque é aliança. Esse negócio aqui é de outro patamar. Eu estou falando de outro nível de empenho, outro nível de dedicação, outro nível de dedicação, assim, surreal. Então, assim, esse mesmo cenário que eu estou trazendo, de cenário corporativo, digamos assim, esse cenário mais... nós vamos até o final para dar certo, não tem como, entendeu? Essa mesma garra corporativa, essa mesma garra de propósito,
entre sócios, digamos assim, para dentro do teu casamento. Porque quando vocês entram em aliança para o casamento, entende que não é um evento o casamento, não é um papel que tu assina. Quando vocês entram com a aliança, acabou, velho. Vocês vão passar o resto da vida junto, porque é uma certeza que toma vocês de uma maneira inexplicável, porque é aliança. Significa que a pessoa nunca vai morrer, nunca vai errar. Boa noite, Sorocaba! Significa que a pessoa nunca vai errar quando ela tem uma aliança com alguém? Não. Todos nós somos imperfeitos e aceitem isso. Sim, a gente vai errar. A gente vai cometer erros. Às vezes, tentando acertar, a gente erra. E às vezes, por descuido, a gente erra. Então, gente, não espere que a pessoa que esteja vivendo uma aliança, ela acerte todas as vezes. Ela pode errar. E ela pode errar feio. Mas ela sempre pode ter uma chance de se reinventar. Uma chance de reconhecer o erro. Uma chance de pedir perdão. Uma chance de dar um passo a mais para um novo eu. Normalmente a gente aprende estudando, adquirindo conhecimento e tal, e vivendo aquelas coisas todas maravilhosas, a gente aprende. Mas quando a gente erra, rapaz, quando a gente erra é cicatriz. A gente não só aprende com aquilo, como fica marcado na pele. Tu não vai errar de novo, porque tu não quer outra marca. Entendeu? Mas isso, obviamente, a pessoa tem que estar aberta a aprender. Nem todas as pessoas estão abertas a aprender. E você vai saber disso olhando para a sua aliança, em que nível a pessoa que está na sua aliança ela está. Se ela tiver num nível de coração ensinável, num nível de essa aliança ela é realmente importante para mim e eu cometi um erro, mas ela é extremamente importante para mim, eu realmente vou honrar esta aliança, você vai sentir isso. E a partir do momento que você sentir isso, não interessa o erro. Não interessa o erro, você vai conseguir superar. Por quê? Porque a pessoa que errou, o imperfeito que errou, ele aprendeu com o erro e ele está te demonstrando em ações, em conversas, em posicionamento, que ela realmente está honrando essa aliança, que ela realmente entendeu qual é a importância dessa aliança na vida dela. Já aconteceu isso comigo, de chegar num ponto onde eu cometi o pior dos erros em um relacionamento, não foi no meu casamento, mas foi no relacionamento anterior, e eu aprendi poderosamente, mas eu não consegui estruturar isso de uma maneira em que eu conseguisse manter um relacionamento, então eu perdi aquele relacionamento, fracassei, mas tá tudo bem. Eu cometi um erro, mas o mais interessante de tudo isso, e boa noite Rubens, o mais interessante de tudo isso foi que a cicatriz que eu gerei lá atrás, que me acompanha, hoje faz eu ser esse cara que estou aqui falando para vocês de relacionamento. Por quê? Porque eu sei como destruir um relacionamento, mas hoje eu sei como que faz para te construir um relacionamento sólido. Então eu quero ensinar a galera o máximo que eu puder e transbordar as dores que eu senti, as coisas que eu passei. Por quê? Porque foram ensinamentos fortes para mim e vai poder ser um guia para vocês também. Ah, Marcos, mas tu acerta todas as vezes? Não, como eu disse antes, nós somos todos imperfeitos. Eu erro várias vezes com a Fábio. Fala, Betinho. Eu erro várias vezes com a Fábio, várias vezes. Principalmente em comunicação, várias vezes. Mas eu tenho pelo menos a consciência de reconhecer. Ou, se em algum momento eu errei na comunicação e passou despercebido, eu tenho pelo menos a porta aberta para a Fabi vir e me falar. Então, se em algum momento eu fui muito grosso, eu fui muito ríspido, eu falei muito no automático para ela e não usei aquele sentimento que precisa ter para te poder construir um ninho, precisa ter sentimentos, né? Se eu não conseguir fazer isso naquele momento e não percebi isso, porque eu continuei no automático, eu deixei numa conversa uma porta aberta para ela. E o que eu disse para ela foi: todas as vezes
que eu cometer esse tipo de erro, que eu te magoar, que eu fizer alguma coisa, que eu não conseguir me comunicar direito contigo, tu está totalmente aberto para te vir e me falar. E o que eu vou fazer quando tu vier me falar? Eu vou calar minha boca e vou deixar tu falar. Por quê? Porque é necessário. Eu preciso ouvir como eu fiz tu te sentir, como eu deixei tu te sentir. E o porquê disso? Porque a minha escolha, quando eu formei a aliança, foi fazer essa mulher a mulher mais feliz da Terra. E para isso, eu preciso ser o homem mais top dessa galáxia. Então eu preciso estar evoluindo constantemente. E é sobre isso. A aliança é isso. É você definir certinho o que você precisa, como que você quer fazer, qual é a transformação que você quer gerar. E seguir naquela aliança para sempre. É um caminho eterno, até a morte. Depois dela, quem sabe? Só Deus sabe. Então, assim, a minha estrutura com ela nessa conversa permitiu com que ela tenha uma segurança de poder vir e me falar, olha só, não gostei disso. E ela sabe que eu não vou gritar, eu não vou espernear, eu não vou dizer pra ela, eu não vou transferir a culpa, eu não vou fazer nada. Porque assim, tem alguma coisa que me irritou e eu queria falar pra ela, legal, eu posso conversar com ela. Eu não preciso soltar as patas nela, que nem a gente diz aqui, né? Soltar as patas. Não precisava dar uns coices nela. Não, é simplesmente conversar. Acredito que eu já tenho idade suficiente para saber conversar com alguém. Eu converso com várias pessoas no trabalho, então acredito que eu tenho a habilidade de falar. E se eu tenho essa habilidade, por que eu não vou usar em casa? Porque a minha esposa dorme e acorda comigo? Porque ela é minha esposa? Não. Gente, a pessoa que está do teu lado, dia e noite, essa pessoa é quem mais te conhece, mais te vê, quem vê teus altos e baixos na intimidade. Se você não consegue ter tato, não consegue ser bom com essa pessoa, nada do que você faz fora de casa tem valor. Nada. A Mônica falando, aliança com propósito traz demais alianças em todas as áreas, alinhadas porque o amor dele reina. Amém. Amém. É justamente isso. E assim, o primeiro exemplo de aliança que a gente tem é a aliança de Deus com o homem, né? Se a gente for pela história do Éden, a primeira aliança foi de Deus com o homem. E ele fez várias vezes, né? Tem várias histórias na Bíblia. Eu ainda sou muito bebezinho na palavra, mas eu sei que tem várias alianças, várias histórias de aliança na Bíblia. Inclusive eu tenho algumas anotadas aqui, mas eu não vou trazer na live hoje. Então, gente, a aliança é isso. É um compromisso, não um adorno. E o casamento ele não é um papel que você assina. Ele é uma aliança que você firma. Então, o que é o divórcio? Que eu apelidei carinhosamente de atestado do fracasso. Porque atestado do fracasso tem um destaque no meu perfil, mas eu vou fazer um resumo para vocês aqui. Por que é o atestado do fracasso? E aí pode ter alguém aqui divorciado na live, tá tudo bem, tá? Eu também já tenho esse atestado do fracasso, tá tudo bem. E a mesma coisa a Fábio também tem, tá? Então tá tudo bem, relaxa. Relaxa que a gente vai conversar sobre isso mais profundamente agora. O atestado de fracasso é porque existe a possibilidade na sua mente, quando o divórcio ocorreu, você falar assim, eu fiz tudo o que podia, eu dei de tudo, eu fiz de tudo o que podia, mas não teve jeito, não restaurei meu casamento. E eu acho pouco provável que isso seja verdade. Seja bem-vindo, Darlon. Acho pouco provável que isso seja verdade, mas se for, tá? Se você buscou todos os meios, fez mentoria e coach e psicólogo e tudo mais, se você fez tudo isso e ainda assim não conseguiu, como que o fracasso é teu, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, se tu fez tudo isso e não deu certo, tu fracassou na escolha da pessoa que estava contigo. Então o atestado de fracasso é teu também, pode abrir a mão aí e receber ele. Parabéns, você acabou de receber o diploma. Por quê? Porque é isso, gente. A gente começa nessa escala da aliança, a gente começa como?
a gente começa com um namoro, né? E o namoro é feito para dar errado. Por que ele é feito para dar errado? Porque se ele der certo, ele vira noivado. Entendeu? Então, assim, várias coisas estão ali para acontecerem e darem errado no seu namoro. Mas se ele der certo, então ele é promovido, ele vira noivado. E o noivado segue a mesma linha. É feito para dar errado, porque se der tudo certo, ele é a próxima etapa. Se der tudo certo, chegou no próximo ponto, e o próximo ponto é o casamento. Então, assim, tu teve 2 fases para entender como é a pessoa, conhecer bem a pessoa, ver se tu se te agrada a forma daquela pessoa. Então tu teve toda uma jornada até chegar ao ponto do casamento. E aí quando chegar no ponto do casamento, filho, tu já decidiu, já foi. Quando tu vai lá e fala assim, ó, vou casar, é por quê? É porque tu já passou a jornadinha ali, ó, já fez os saltos e acabou. Agora, se tu não faz isso, tu vai querer fazer o quê? Ah, eu vou casar e aí lá na frente eu vou pensar se eu vou querer ficar casado ou se eu vou pedir o divórcio. Por quê? Porque é muito simples para as pessoas se divorciar, porque elas não têm aliança. Elas têm um papel, um contratinho. E aí, é o contratinho ali, não dá nada. Daqui a pouco eu vou ali, rasgo e tá tudo certo. Só que não é assim que funciona, gente. Não é assim. A aliança não é feita dessa forma. E é por isso que tem as etapas até o casamento. Primeiro vai lá no namoro, vê, tira uma febre, vê como é a pessoa, vê se ela te respeita. Dica para os jovens que estão aqui hoje assistindo, tá? Para vocês. Cuida como o teu cônjuge, como o teu namoradinho, como tua namorada trata os pais. Por quê? É a figura de maior respeito que eles vão ter no ambiente deles, tá? Se a menina desrespeita os pais, se ela briga, se ela grita com o pai, se ela não dá atenção pro pai, ou se para todo momento qualquer coisa com o pai é uma briga, uma guerra, fica ligado, porque vai ser contigo a mesma coisa. O que a menina faz com o pai normalmente espera no que ela vai fazer com o marido, tá? Segundo ponto, então, agora para as meninas, né? Menina, se você tá lá com seu namorado e tal, cuida como ele trata a mãe dele. A forma como ele trata a mãe dele, as irmãs que ele tem, vão dizer como ele vai te tratar. Por quê? Porque é batata, é automático. O cérebro dele está programado para lidar com mulheres daquela forma. E aí quando for a mulher dele, tu vai entrar no mesmo âmbito de intimidade que a mãe, que as irmãs. E aí nesse ponto ele vai te tratar igual. Então assim, comecei o namoro, a menina foi lá e pum, eu vi uma discussão dela com o pai dela, saiu, quebrou e fez o que queria e aquilo tudo. Show de bola. Cara, eu não quero uma mulher assim. Eu preciso de uma mulher que seja mais sábia, mais inteligente, que ela saiba negociar, que ela saiba conversar, que ela saiba ceder quando precisa, que ela saiba ir para frente quando precisa. Entendeu? Mulheres fortes com certeza fazem homens fortes. Eu não estaria onde eu estou hoje, fazendo as coisas que eu faço hoje, se eu tivesse uma mulher fraca do meu lado. Não teria tomado grandes ações, não teria conhecido outros lugares, se eu não tivesse uma mulher forte para me dar essa estrutura. Entendeu? E a mesma coisa a menina. A menina foi lá, viu num almoço de família o menino destratando a mãe, sendo desrespeitoso com as irmãs, brigando, gritando, talvez agredindo fisicamente. Já sabe, foge porque essa pessoa ela não está preparada para ter uma relação saudável com uma mulher. Então vai ser você que vai ter na sua mente a ideia de que comigo vai ser diferente. Não, mas eu vou mudar toda essa história aí, eu vou mudar essa pessoa. Esquece. O objetivo dessas lives que a gente está fazendo é dar ferramentas para vocês de como vocês mudar o clima emocional da casa. Então assim, entende qual é a importância da aliança? A importância da aliança vai trazer para ti assim, não, eu estou olhando para o meu casamento como um contrato, eu não estou olhando para o meu casamento como uma aliança. E o que isso diz de mim? Bom, diz de mim que eu estou pronto para pular do barco, porque a hora que eu quiser eu rasgo o contrato, vou embora e está tudo certo, é fácil de se divorciar. E isso faz com que tu tente pouco,
que tu faça pouco, que tu não dê todas as tuas fichas, que tu não bote a tua vida nisso, porque não é aliança, é contratinho, entendeu? E aí é certo, o atestado do divórcio é certeiro, tá? Agora, quando tu trata isso como aliança, tu vai olhar para as coisas erradas que estão acontecendo e vai falar assim, opa, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui e eu preciso resolver, porque isso vai me atrapalhar a vida toda. Então, a gente precisa resolver isso. E aí tu vai, busca ajuda, busca técnica, busca ferramenta e tal. Para quê? Para resolver aquilo e não para se apartar. É para resolver e não para se divorciar. Agora vai doer, agora dói na galera toda. É justamente isso, meu. É justamente isso que eu tô falando. Por quê? Porque é muito fácil a gente tratar o contratinho. Difícil a gente segurar uma aliança. Muito difícil a gente segurar uma aliança. De verdade. E exige esse empenho, exige essa necessidade de você dedicar ações, dar o sangue mesmo, dar o sangue pelo teu relacionamento. Por quê? Porque quando tu começa a entender as falhas e começa a fazer a tua parte, fique em paz, porque a outra pessoa vai ver e o exemplo arrasta. Se for para mudar alguém, muda primeiro você. Aquele que acorda dentro de casa, salva a casa toda. O primeiro que acordar, salva a casa toda. Muda o clima emocional da casa. Vai ser a pessoa que vai abrir a porta da gaiola. E com a porta da gaiola aberta, tu vai falar para ela assim, olha só, eu estou voando ali para construir um ninho. Vem comigo, bate asa e vai construir teu ninho. E aí a pessoa vai ficar te olhando assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas essa pessoa está me tratando muito bem. Mas eu estou me sentindo amado. Mas e agora? Mas a gente brigava muito. Que doideira, o que está acontecendo com essa mulher? O que está acontecendo com esse homem? A gente brigava por causa disso aí. E ele não brigou. Ele cedeu. Ele está perdendo. Eu estou ganhando, mas estou sentindo que é eu que estou perdendo. E aí começa aquelas doideiras na cabeça da pessoa. E a pessoa fala assim, ó, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo amada. Mas para mim já estava tudo tão perdido. Para mim já estava tão certo que eu ia ter que jogar fora esse casamento. O que aconteceu, gente? Olha lá, eu estou vendo a pessoa que eu me apaixonei de novo. Que loucura isso. E aí a pessoa vai fazer o quê? Vai querer viver aquilo. Ela vai querer se jogar para viver aquilo. Porque, cara, quem não quer ser amado, te liga. Quem não quer ser amado? Quem não quer viver esse momento gostoso de estar junto com a pessoa, de sentir aquele amor que você sentia lá no namoro ou no noivado, aquele amor gostoso do início do relacionamento, quando recém começou a casar, antes daqueles problemas virarem maior do que o amor de vocês. Então assim, o primeiro que acordar, muda a casa, foca nas tuas ações, olha sempre para a aliança e entende que vocês firmaram uma aliança para a vida toda. Não quebra essa aliança, porque as consequências de quebrar a aliança são terríveis. Falam, né, Creuza? Elas são terríveis, as consequências de quebrar uma aliança. Então, gente, foca em olhar para a aliança e querer manter ela. Não olha para a aliança de vocês como se fosse um contratinho, que é só rasgar, que é só ir lá e fazer outro. E é uma pessoa que já tem um atestado de divórcio que está dizendo isso. Não vale, não façam isso. Não busquem o divórcio. Busquem dar o melhor de vocês. Busquem ser cada vez melhores. Busca ser uma esposa melhor, busca ser um marido melhor. E eu tenho essa necessidade. Eu quero ser o melhor homem da face da terra. Por quê? Porque a mulher que está comigo é, para mim, a melhor mulher da face da terra. É a maior. É ela que vai dar o exemplo para nossa filha de como uma mulher deve se portar, como que uma mulher deve se comportar num casamento, como ela deve se comportar no trabalho, como ela deve se comportar na sociedade, qual o potencial da mulher nisso. Se ela quiser fazer à frente em grandes projetos, ela vai ter a segurança de ser amada para poder fazer isso. Ela vai entender que a palavra dela tem poder, por isso que eu acho que ela até já entende isso, tá? Só para dizer para vocês assim que é uma doideira esse negócio.
A guria tem 2 anos e 9 meses e ela quer dominar tudo. É tudo dela, o mundo é dela e tem que girar na velocidade que ela quer. Então eu só quero ver como é que vai ser essa adolescência. Coisa bem boa, maravilha. Mas vamos lá, a gente vai ensinando princípios para ela não quebrar os princípios e aí tá tudo certo. Aí eu sei que eu posso soltar e ela usar toda essa energia que ela tem. Tudo que ela pegou de exemplo da mãe dela. Por quê? Porque a mãe dela decidiu que é para sempre. Aquela coisa de amar e respeitar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe, é uma realidade da aliança, não do contratinho do casamento. Porque muitas vezes você vai ver a pessoa ficar doente com depressão, a outra pessoa que está junto vai ficar assim, ó, ah, não aguento mais, ah, não se mexe, ah, não sei o que, bababá, 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 quer ficar aí jogado, fica, eu vou embora, e se separa. E aí tu deixa a pessoa lá, com depressão, por sabe-se lá o que foi que aconteceu na vida dela. Porque para ti era um contrato. A vida daquela pessoa não era a tua vida, vocês não tinham unidade. A aliança de vocês não era uma aliança, era só um contratinho. Então assim, na riqueza e na pobreza, né? Às vezes as pessoas se juntam já na riqueza. E aí quando a pobreza vem, cara, crise financeira é a pior crise que tem para um casal passar junto. Para quem acha que não, é só escolher. Escolhe uma aí. Escolhe um banco, faz um pix, passa todo o dinheiro para alguém e vive a desgraceira do quebra-pau para te ver. Senão não vai ser. Gente, crise financeira eu acho que deve ser o maior... Eu até vou fazer essa pesquisa, tá? Mas eu acredito que deve ser o maior índice de divórcio da Terra. Crise financeira. Por quê? Porque é assim. As pessoas, elas esquecem que é na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, porque vocês podem estar passando por um vale juntos, e daqui um pouco um quer sair do vale e o outro não consegue enxergar ainda a felicidade, não consegue vir junto. E aí vocês têm que lembrar, opa, peraí, mas na tristeza a gente está junto também. Essa aliança sobrevive a isso. Ela sobrevive a altos e baixos da vida. Ela sobrevive a facilidades e a dificuldades da vida. Ela é uma aliança realmente forte. Ela não é isso daqui que se eu der uma martelada eu quebro. Ela é uma aliança que é eterna. Ela vai até que a morte os separe ou, provavelmente, além disso. Deus é quem sabe. Então, gente, é isso que eu tinha para falar sobre aliança. Foquem justamente que o casamento de vocês não é um contratinho. O casamento de vocês é sim uma aliança poderosa, que vocês não podem abrir mão dela como se fosse fácil, só ir ali assinar um papel de divórcio. É muito triste viver essa vida rasa de contratinho. Viva profundamente a aliança, até porque para construir um ninho precisa de aliança. Você até pode construir alguma coisa ali aconchegante por algum tempo, quando você está nesse relacionamento de contratinho. Agora, quando é um relacionamento de aliança, fique em paz. O aconchego, ele é eterno. Então, gente, amanhã a gente vai para a terceira live. Para quem tá ligado, a gente está fazendo live aí do dia 27 até o dia 31. Essas lives, elas vão ficar gravadas até meia-noite do dia 1º e depois disso eu arquivo todas elas e elas somem no mapa. Aproveitem essas ferramentas e eu espero ver vocês amanhã. Agradeço a cada um que ficou até aqui, até agora. A minha aliança é muito forte, 34 anos. Parabéns, Naqueusão, parabéns, parabéns, parabéns de verdade. Obrigado, Deco, sucesso pra nós, irmão, tamo junto. E, Naqueusa, eu espero chegar nessa marca, passar dessa marca, e eu espero de coração que Deus te abençoe cada dia para que tu consiga subir esse número até o finalzinho da tua contagem de vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, construam os seus ninhos mais um pouquinho com essa nova ferramenta chamada aliança. Até amanhã. Tchau, tchau.